irmãos, a tua bondade tem se manifestado em nós, o teu amor, sim, o teu cuidado. O Senhor nos atraiu a ti. Por isso Jesus disse: quando eu subir naquela cruz, atrairei todos a mim. Obrigado, Pai, por seu amor, sua palavra revelada dos céus para nós, o seu plano eterno. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos que continuam a ser abertos. Não foi apenas no início da vida cristã, mas eu oro como Paulo orou aos Efésios, que o Senhor continue a iluminar o nosso coração. Obrigado por espírito de revelação, de conhecimento, para entendermos o nosso chamamento, a nossa herança, e que o poder da ressurreição está a operar em cada um de nós, em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, queremos andar na vocação celestial e vamos experimentar na terra tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Olha para alguém perto de você e diga assim: que bom que você veio. Então, diga para ele: então vamos receber a palavra. Você pode sentar, cumprimenta mais alguém aí. Muito obrigado ao pessoal do louvor pela dedicação, pela atmosfera, um ambiente criado, e que tenhamos, né? Vamos ter uma manhã nesse momento aqui, uma manhã rema, bem inspiradora, para que você possa correr com a palavra de Deus. E vamos receber a palavra de Deus, amém? Quem estava ontem na nossa linda formatura, muito bom. Quero parabenizar a turma que formou, né? O pessoal do primeiro ano, a equipe, a diretoria, a monitoria, os familiares e essa igreja que tem servido de base para que o Rema possa cumprir esse propósito de ensinar a palavra de Deus ao corpo de Cristo. Eu me senti muito agraciado, obrigado pelo o convite de estar aqui, primeira vez em Juiz de Fora, estou feliz demais, e também de estar participando desse momento tão único, tão especial, que é a formatura Rema. Não tem como eu participar, eu participo de muitas, mas toda vez é um sabor, uma emoção, uma memória. Eu olho para trás, quase 30 anos, né? Não, já fez 30 anos, 31 anos que eu me formei, e ainda fico fervendo e celebrando. Não é uma coisa velha, é uma coisa nova para mim. E eu quero participar juntamente com você, né, nesse momento, esse fim de semana tão especial. E eu declaro que vocês vão crescer. Né? Deus vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu declaro, irmãos, falava ontem, no momento mais íntimo com a liderança, eu declaro que aqui, para essa região da mata, que chama? Da Zona da Mata, vai ser como Campina Grande funcionou lá para o Nordeste. Tem um avivamento aqui, eu sinto o cheiro de um grande avivamento, amém? Se eu fosse o seu, não ficaria de fora, eu estaria dentro, participando, amém? E estamos hoje na manhã Rema, para mim é um privilégio de participar disso. Eu fui influenciado na década de 90 pelo pastor Bud, quando eu fiz também a escola, o Centro de Treinamento Bíblico, ainda era Verbo da Vida. Lembro, em 99, 2000, houve a transição para ser Rema, porque eles viram que a gente estava seguindo fielmente os seus ensinamentos, e o pastor Bud, em concordância, entramos e passamos a ser. Éramos, eu acho que 10, 12 escolas, hoje estamos aí, quase 150 escolas, né, no Brasil e no mundo, e crescendo e levando a palavra da fé. Diga comigo, a palavra da fé. Linguagem que o apóstolo Paulo usou. Esta é a palavra da fé que pregamos. Irmãos, se a palavra não transmite fé, tem alguma coisa errada.
A palavra deve transmitir essa conexão para colocarmos os nossos olhos em Deus, seu poder, sua fidelidade, sua aliança, acima do que os nossos olhos naturais estão vendo. A Bíblia tem uma narrativa de histórias de fé. E eu declaro que você não só vai olhar as histórias da fé, você vai viver histórias da fé. Você vai experimentar o poder da fé na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero tomar nessa manhã um tempo, como estamos numa aula, eu creio mesmo no ambiente de unção do ensino, de esclarecimento, onde as escrituras vão fazer mais sentido para nós, de maneira que a gente tenha mais intimidade com cada verdade que está escrita nos livros, principalmente nas cartas, né? Jesus, ele vivenciou os 4 evangelhos, 3 anos e meio do seu ministério. Mas desde sua ressurreição até hoje, e dentro em breve a trombeta vai soar e ele vai voltar, nós temos vivido 2000 anos de história de igreja, a qual ele tem tido um ministério celestial. Ele sentou-se à direita de Deus. E esse sentar-se à direita de Deus, isso tem uma influência muito grande para as nossas vidas. A gente não pode viver só os começos, nós temos que crescer, aprofundar, vivenciar todos os processos que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro, na década de 90, uma pregadora que tinha feito o Rema na África do Sul, ela disse algo e que me chamou muita atenção. Eu nem estava assistindo o programa dela, mas os meus pais estavam e eu me levantei para tomar o café da manhã, num sábado de manhã, e cheguei na sala e fiquei ouvindo um pedaço da pregação. E ela dizia assim: tem muita gente que está vivendo um evangelho que só vai até a cruz, mas Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou e ele se assentou no trono. Então nós devemos ter um entendimento do evangelho a partir da revelação do trono de Deus. Diga comigo, o trono de Deus deve ser uma realidade para mim. E eu quero começar nessa manhã, dentro do entendimento de que Jesus, em Mateus, no capítulo 16 e 18, ele perguntou para os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, tu és um dos profetas, tu és este, és aquele. Ok, Jesus mudou a pergunta. E para vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E aí, dentre os discípulos, Pedro se levanta, no ímpeto dado por Deus mesmo, disse: tu és o Cristo, ou seja, o ungido. Depois disse: o Filho do Deus vivo. 2 declarações importantíssimas. Ele era ungido e ele era a expressão do Pai, porque o Filho manifesta no natural, fisiologicamente, né, na aparência, as características do Pai. Então Jesus veio revelar o Pai como ele é, o Pai espiritual. Coisas que ele disse em João 14, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, o que eu tenho feito, eu tenho revelado o Pai. Então, 2 declarações: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus acrescentou e disse: sobre esta pedra, este fundamento do que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja. Ali é a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja, eclésia. Os judeus entendiam que era templo, sinagoga, mas a eclésia era uma linguagem que vinha mesmo do mundo gentílico. A eclésia era um governo, e não era uma conotação apenas religiosa, mas era um povo que seria levantado, que exerceria uma influência na terra a partir das coisas do céu. Por quê? Nós mesmos haveríamos de ter entrada no céu, não no futuro, agora. Diga comigo, agora. O que fazíamos alguns minutos atrás, a gente estava adorando, e quando a gente adora,
nós adentramos no mundo espiritual e chegamos ao próprio trono de Deus. Coisas que Jesus falou em João 4, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então temos chegado ao trono de Deus. E quando temos esse entendimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós podemos pensar em Atos 10, 38. No início dos 3 anos e meio, Jesus ele foi ungido para começar o seu ministério. Ao sair das águas, batizado por João Batista, o Espírito veio sobre ele, os céus se abriram, e uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Dr. Lucas, no livro de Atos, lá capítulo 10, 38, ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então Jesus cumpriu 3 anos e meio de ministério debaixo daquela unção. Mas o curioso é que quando ele ressuscita dentre os mortos e ele se assenta à direita de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 1, lá no verso 8, 9, 10, 11, vai dizer que ele foi ungido com óleo de alegria. Deus diz assim, o Senhor fala: assenta-te à minha direita, até que eu ponha o inimigo debaixo dos teus pés. Porque tu odiastes o pecado e amastes a justiça, Deus ungiu como a nenhum dos companheiros. Então Jesus também é ungido quando chega no trono de Deus. Mas o bom é que ele não é ungido sozinho. Ele é ungido e quem está nele, imagina derramar 1 litro de óleo aqui. A unção vem sobre a cabeça, mas desce sobre o corpo. O corpo de Cristo também é ungido. Então você pode dizer de uma forma simples, clara, diga: nós somos ungidos em Cristo. E aí eu quero tomar uma escritura, citei algumas, mas vamos abrir agora nossa primeira escritura. Diga comigo: eu estou em Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que forte o que Paulo fala aqui. Quando diz Cristo, não só é o cabeça, o corpo está conectado com a cabeça, e é muito óbvio como é que somos chamados. Eu não falo da placa. A placa existe, irmãos, porque nós precisamos de uma identidade, tal qual você tem um nome, um registro. Mas eu vou fazer memória aqui do pastor Bud Wright. Eu convivi com ele e eu lembro de uma fala dele, Fabrício. Ele dizia assim: irmãos, quando a trombeta soar e fomos nos encontrar com Jesus na nuvem, as placas não vão subir. Mas vai subir quem está em Cristo, está obedecendo a palavra, está em fé, está seguindo os mandamentos de Deus. Então ele entendia que a placa era só como um documento entre os homens, mas nós devemos ser corpo de Cristo no que diz respeito a seguir as Escrituras. Em 94 ele recebeu algo da parte de Deus, que era bem específico, Bud Wright. O quanto mais você deixar as igrejas Verbo da Vida e os centros de treinamento em linha com a minha palavra, mais eu vou poder abençoar. Então, irmãos, quanto mais em linha praticantes da palavra, mais Deus vai poder nos abençoar. E nós queremos nos achegar mais ainda. É uma perseguição, eu tenho que persistir em andar na palavra, primeiro conhecer, mas depois em andar, em praticar, e como igreja devemos vivenciar isso. Razão pela qual nós entendemos o grande papel da escola bíblica, do centro de treinamento bíblico, Rema,
tem esse papel de ajudar o corpo de Cristo no crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Não basta nascer de novo, nós temos que crescer no conhecimento. Muitos pensam, e eu na minha antiga igreja, a gente pensava que quem precisava do conhecimento da palavra de Deus só era ministro e pregador. Irmãos, isso é um engano de Satanás que tem aprisionado muita gente, né? E eu vou te dizer algo. Eu lembro de um grande pregador chamado Myles Munroe. Ele dizia algo: muita gente pensa que Satanás é o maior inimigo do homem. Ele dizia, mas não é o maior. E aí eu estou provocando sua curiosidade. Pergunta para mim, então qual é o maior inimigo do homem? Ignorância. Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Oséias 4:6. Isaías 5:13 ou 14. Meu povo é levado cativo. Imagina uma corda no pescoço, você sendo arrastado, cativo, porque lhes falta entendimento. Irmãos, falta de entendimento da palavra de Deus faz com que Satanás coloque o pé no seu pescoço e te paralise. Então, o diabo não é o teu maior inimigo. O teu maior inimigo é a ignorância. Se eu fosse você, eu persistia numa vida de crescimento, de congregar, de estudo. Olha o que eu trouxe aqui, 3 livros para te incentivar. Aqui, o ministério de Jesus hoje, porque tem sido o maior no céu, 2000 anos que ele está lá à direita de Deus. A consciência da autoridade do crente, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso, revolucionário de fato. Igreja triunfante, domínio sobre todos os poderes das trevas, um livro maravilhoso para entendermos como devemos viver os desafios da vida cristã. E eu vou usar alguns slides aqui, já que estamos numa sala de aula nessa manhã, né? E a Bíblia diz, em Atos 19, que Paulo reservou, né, um tempo na escola de Tirano para que pudesse ensinar a palavra de Deus. Não só ensinar, diz que ele persuadia. Eu quero te provocar, no mínimo, a você conferir depois na Bíblia se está escrito, se é isso mesmo, né? Conferir nesses livros se é coerente o que ele está falando. Porque, irmãos, é a ignorância que faz com que o diabo bata na sua cara e coloque coisas que não te pertencem. E você talvez pergunte, mas Deus, aí Deus diz, vai estudar a minha palavra, meu filho. Sai da ignorância. Irmãos, tem gente que quer um evangelho pirlim, pim, pim. Né? Vem aqui na frente, em posição de mãos e tudo aconteça. A gente vem de um país muito místico, que as pessoas querem um passe, querem um negócio, né? Aí chega na igreja e pensa que é mais um. Não é. O evangelho tem que afetar a nossa mentalidade, nossas crenças. Paulo disse que nós devemos ter respostas com respeito à razão da nossa fé. E eu declaro que nós vamos sim ser uma igreja sobrenatural, mas uma igreja que sabe dizer, mas está escrito, isso aqui está na Bíblia, eu quero te mostrar. Tem uma construção, tem uma coerência. Eu declaro que você vai memorizar livros da Bíblia. Amém? Você está comigo? Diga comigo, o corpo de Cristo. No outro texto, Paulo diz que a unção nos conduz em triunfo. Ser ungido não só é operar nos dons. Por quê? Porque Paulo diz que a unção nos conduz em triunfo e nós manifestamos o bom perfume de Cristo, e esse bom perfume se manifesta com o conhecimento que sai dos nossos lábios. Então, ser ungido é ter o conhecimento revelado no coração, ter a palavra. Ainda vou tomar outra verdade, falo muito ela nas salas de aula. Jesus disse em Mateus, lá no 22, 29, ou é 29, 22, depois você confere. Ele diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
Então, meu povo perece porque falta de conhecimento, Isaías 5,13. Meu povo é levado cativo. E Mateus 22, 29, Jesus diz, errais não conhecendo. Então, irmãos, está provado que ignorância nos mantém no cativeiro e no erro. Se é assim, conhecimento liberta e eu vou acertar. Então, declaro que você vai ser um homem ou uma mulher cheio de conhecimento. Não só vai ser a igreja nem o púlpito. Graças a Deus pelos ministros consagrados e cheios da palavra. Mas você também tem que ser. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nem é só do púlpito que deve fluir a palavra. Da sua boca para com seu irmão nas conversas diárias. Diga comigo, a palavra deve habitar em mim ricamente. Amém? Então vamos pensar um pouco, o pessoal vai colocar aí nosso primeiro slide, esse eu uso em algumas matérias, essa aqui é a matéria Justiça de Deus. O que nós vemos aqui? 5 passos que nos mostram a condução da obra da redenção. Jesus, primeiramente, ele vai para a cruz, ele não veio apenas para vivenciar 3 anos e meio de pregação, ensino, de curas. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio com o mandato do Pai. De tal maneira que ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Não era fácil. Mas ele rendeu e dobrou a vontade dele para morrer na cruz e ser o cordeiro, ser o sacrifício. E graças a Deus que ele foi obediente, irmãos. Se não fosse, estaríamos perdidos em nossos pecados. Porque o sangue de touros e de animais não remove o pecado, apenas cobria. Mas o de Cristo nos libertou, para que se cumprisse Apocalipse 1, 3, 4 e 5. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Então nós vamos reinar e nós vamos vivenciar o sacerdócio, que é o que fizemos aqui em adoração, ministrando a Deus. O que fazemos quando oramos na nossa vida diária, quer coletivo, quer diário? Por quê? Porque os céus se abriram para nós. O véu foi rasgado. Então Jesus, ele cumpre a primeira parte, que foi morrer na cruz. Depois ele é sepultado. O corpo fica no túmulo, e você conhece bem a história. É muito interessante que culturalmente até passa na televisão os filmes. E nós ouvimos uma palavra chamada paixão. Diga comigo, paixão. Paixão tem 2 sentidos. O primeiro, um homem apaixonado por uma mulher. Começa namoro, é por causa da paixão, da afeição, casa. E deve continuar apaixonado, Sou apaixonado pela minha esposa linda. Acho que ela está vendo aí. Ainda continuo. Mas essa é a paixão do envolvimento emocional. Mas a palavra paixão também diz respeito à sequência de sofrimentos. Jesus sofreu emocionalmente, por isso que ele transpirou sangue, fisicamente. Ele sofreu na sua alma, porque ele sofreu afronta, vergonha. Ele foi humilhado. Ele sabe o que é sofrimento emocional. Ele sabe o que é rejeição. Mas quando ele brada na cruz e entrega o Espírito, e o seu corpo vai para o sepulcro, acabou o sofrimento físico. Mas ele desce 3 dias e 3 noites, depois disso ele é justificado. Eu gosto de dizer que se eu fosse amigo pessoal do Mel Gibson, gente, eu ia dizer, querido Mel Gibson, por que você não faz o filme A Paixão 2? Aí ele ia perguntar, como assim? Eu não fiz tudo? Eu digo, não, você fez a metade. Você fez o que os evangelhos mostram. Você não fez o que as cartas mostram. Porque Jesus sofreu 3 dias e 3 noites, as agonias no mundo espiritual, até ele ser justificado em espírito e ser levantado dentre os mortos para reassumir o corpo.
e justificado em espírito, nos dá também a justiça que procede dele. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus, narrativa que a gente pensou aqui junto, ele foi ungido por Deus. Toda essa narrativa do assentar-se à direita de Deus está no livro de Hebreus. Se a gente pudesse ir até 11 da noite, a cada hora a gente ia estudar aqui um capítulo do livro de Hebreus, porque eu sou apaixonado, gente. Por quê? O livro de Hebreus mostra o ministério celestial. Ele está agora no céu. Olha como começa dizendo que ele, Jesus, manifestou o Pai diferentemente de cada um dos profetas do Velho Testamento. E depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à direita de Deus. O bom é que ele não só se assentou, mas tem dia que ele levanta. Quer dizer, professor, quer dizer, mané, que ele não está sentado, não. Ele está. Mas, irmãos, ele tem pé e anda, tem boca e fala. Eu quero te dizer que ele não é duas coisas. Ele não é uma múmia, nem é uma estátua. Não. Ele é um homem ressurreto, imortal. Prova é, no final do capítulo 7 de Atos, Estevão está sendo apedrejado. Aí a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, lá embaixo na terra, olha as pedras vindo nele, mas ele tendo visões do céu. E quando ele olha, ele vê Jesus em pé à direita de Deus. Irmãos, eu declaro o Espírito Santo vindo tão forte em nossas vidas, que nós não vamos mais ter visão só de Jesus na cruz. Foi bom que ele teve na cruz, mas ele não está mais na cruz. Ele está no trono. Ele está dizendo, eu sou o cabeça, eu sou o Cristo. Assim como o Pai me ungiu, vocês também são ungidos para andar em mim, para viver em mim, para manifestarem as coisas dos céus na terra. E que interessante, que ele se sentou à direita de Deus, e a Bíblia diz em Efésios 2, por gentileza, o próximo slide, eu quero te incentivar. Esse livro aqui, gente, é um livro, eu diria que ele tem a identidade do Rema, chamado Igreja Triunfante. Existe um outro livro que, logo no primeiro capítulo, irmão Reagan coloca que ele tinha lido um livro do Rick Renner, que inclusive faz parte da nossa editora. Eu queria te dizer, irmãos, que eu lembro, esse foi um dos primeiros livros que desejamos no ano 2000. Eu lembro o Mama Jen com esse livro em inglês. Eu disse, uau, eu preciso desse livro em inglês. E a gente sonhava, nós precisamos desse livro em português. E logo que iniciamos a editora, no final da década 2000, 2010, esse livro chegou nas nossas mãos e está editado desde então. Ele tem grandemente essa identidade da nossa posição em Cristo. Irmão Reagan diz nesse livro aqui que ele tinha lido um livro do Rick Renner, que também é outro livro que nós temos, que chama-se Vestido para o Combate, é assim em português? Armado para o Combate. Ok, Armado para o Combate. É porque em inglês é Dressed to Kill, vestido para matar. É forte. Por quê? Porque ele vai falar da armadura de Deus. Irmão Reagan leu aquele livro, que tem para você também, e por causa daquele livro ele entendeu que o corpo de Cristo estava andando na derrota e precisava entender seu lugar de vitória. Olha que coisa linda. E ele escreveu esse livro. Tanto num como no outro, nós vamos ver fortemente verdades do livro de Efésios, que começa dizendo que Cristo se assentou à direita de Deus. Até podemos ter uma revelação dele sentado, pela exposição da palavra, como eu estou fazendo, ou como Estevão, o mundo espiritual se abriu e ele viu. Mas não basta ter revelação de que Cristo se assentou.
Porque Efésios capítulo 2, veja aqui capítulo 1 e 2, diz que nós ressuscitamos com Cristo e nos assentamos com Ele. Então você não tem que ver somente Jesus lá, você tem que se ver com Ele lá. Então afirma e declara comigo, diga: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora pergunta para mim, o pessoal volta para o primeiro slide, por gentileza. Pergunta: como chegamos lá? Morremos com Cristo, diga: eu morri com Cristo. Diga: eu fui sepultado com Cristo. Diga: Jesus morreu minha morte, pagou os meus pecados. Diga: eu ressuscitei com Cristo e eu estou assentado com Cristo. Irmãos, a igreja que não conhece sua posição espiritual, ela anda derrotada. Mas quando conhecemos, nós vamos sair da derrota para a vitória. Comecei falando sobre unção, olha que afirmativa poderosa. Está em Coríntios 2,13. Só conferir, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo, sempre, meu Deus do céu, não é de vez em quando, meu Deus. Fala comigo, sempre. Nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então unção e conhecimento se misturam. Irmão, só conhecimento é letra, só unção é bagunça. Porque eu tenho que ter um fundamento, a palavra me dá um fundamento. Essa é uma escola do Espírito e da palavra. E eu declaro que isso vai afetar a tua vida pessoal, teu destino, teu chamado, teu futuro, tua família, teu ministério. Vamos fazer uma declaração, diga assim: aquele que começou a boa obra em mim, Ele é poderoso para completar. Diga: e eu não vou atrapalhar Deus. Amém? Então como é que ajudamos? Estudando, meditando, convivendo com outros mais maduros. Quantas vezes, em muitas viagens, eu ficava dias. E aí, eu sempre levo na minha viagem. Você chegar lá no hotel onde eu estou, muito bom também. Você vai ver que eu tenho uns 5, 6 livros, fora uns 5, 6 que eu estou lendo, digital. Eu não paro de ler, de estudar. Por quê? Mas mesmo já sendo professor do Rema, mesmo tantos anos de ministério, irmãos, Paulo diz: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento. Sempre vai ter alguma coisa que eu ainda não cheguei lá, e é como uma garimpagem. Já viu garimpeiro? Falávamos ontem que região do ouro, né, gente? Belo Horizonte, foi muito explorado, e que tem aí algumas areias que de vez em quando o povo acha uma pequena pepita de ouro. Mas isso não é raro, o ouro tem que ser cavado, explorado. Eu não sei quanto a você, mas eu quero descobrir as preciosidades da palavra. E eu tenho que cavar. Então, vamos passar daquela fase da infância cristã. Como é a infância cristã? Já viu a águia mamãe? Ela vai e leva a comidinha para o filhote no ninho. Irmãos, a gente tem que sair do leite. Só da comidinha que o outro traz. Eu declaro que você vai ser um caçador de comida. E você não vai comer comida estragada. Você vai comer um alimento mais precioso, mais puro, que vai te dar crescimento espiritual. Diga comigo: eu vou experimentar esse crescimento. Retorna para a segunda. Uma vez que nós entendemos nossa posição em Cristo, o livro de Efésios, ele é dividido em 3 fases. Eu tenho que descobrir quem eu sou nele. E.W. Kenyon, no livro Justiça e outros livros, diz que é a nossa posição legal. Legalmente, porque eu estou em Cristo, eu estou assentado lá.
Então isso tem que ser concebido com revelação dentro de mim. Qual o efeito disso, professor? Estamos numa sala de aula rema, tá? Qual o efeito disso? Eu vou passar a andar nessas coisas. Eu só vou andar e praticar a palavra se eu souber quem eu sou. E quando eu ando nessas coisas, isso vai afetar meus comportamentos em família, na igreja, na sociedade, como eu lido com a minha própria vida, com a carne, mantendo ela submissa, porque eu estou em Cristo, né? O convívio com todos. E aí você vai ver nas lições, eu estou te inspirando para você hoje de tarde ler Efésios 6. Mas é tão grande? Não. Você coloca uma Bíblia dessas em áudio, irmãos, em menos de 30, 40 minutos você escuta os 6 capítulos. Parece que não está acontecendo nada enquanto você escuta. É um gotejamento na terra. Que coisa linda. Tem gente que desperdiça milhares de litros d'água aguando o jardim. Vai lá em Israel, um gotejamento no lugar mais árido do mundo. Eles mantêm plantas verdes simplesmente porque de gotinha em gotinha está pingando lá. Seco, às vezes um calor e tudo verde. Como é que é isso? Porque está gotejando. Eu declaro que o gotejar da palavra de Deus vai te manter forte. Como o Salmo 1, como a Bíblia diz em Isaías 61, vocês serão carvalhos de justiça. Pode vir pressão, tempestade, vento, nada te arranca das suas convicções, porque elas são concebidas no seu espírito, e você agora vai andar à luz delas. A tua fé te sustenta, a tua confiança em Deus te dá um suporte, e a gente experimenta o Salmo 91, porque a mim se apegou, eu te mostrarei a minha salvação. Então, irmãos, que coisa maravilhosa é nos apegarmos a Deus. Eu me apego a Deus. Prove-me. Você vai me provar se apegando à palavra dele. Não, eu só me apego no louvor. Irmão, o louvor é bom. Eu sou do louvor, eu aprecio o louvor, eu entendo o papel e a função do louvor, mas eu tenho que ser um homem e uma mulher cheio da palavra. Amém. Eu preciso estudar. Eu preciso colocar a palavra para dentro, para o bom depósito de Cristo. Por fim, e no livro do Rick Renner, que eu citei, que inspirou Kenneth Hagin a escrever Igreja Triunfante, vestido para o combate, ou vestido para matar, originalmente em inglês, ele vai dizer que o versículo mais importante é Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, ele está chegando, ele escreveu tudo para chegar nesse finalmente. Finalmente, vocês precisam se vestir da armadura de Deus. Tem gente querendo vencer o diabo, sem entender quem é, sem praticar a palavra, e não tendo noção de que Deus compartilhou para com os seus filhos e sua igreja sua própria armadura. Já parou para pensar que não diz armadura do crente? É a armadura de Deus. Lembra da história de Jonatas e Davi? Jonatas, o filho do rei, deu as suas armas, deu sua autoridade a Davi, para que agora ele andasse naquilo, e ele era agora o guerreiro de Saul. Ele recebeu. Então Deus está dizendo: eu te dei minhas armaduras, o inimigo não pode te fazer nenhum mal. Por isso que ele diz: finalmente, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Estou te provocando aí a 3 coisas, no mínimo: ler Efésios, ler Igreja Triunfante e ler Vestido para o Combate. E eu queria desafiar, essa semana, os próximos dias aí, a você perguntar: você está lendo um dos livros que foi indicado? Vamos provocar uns aos outros, um ambiente de leitura. Eu lembro em 2008 ou 2009, a gente fez em Campina Grande o ano da leitura. A gente desafiava todo mundo a ler, todo mundo tinha que estar com um livro debaixo do braço.
E não era só fechadinho, não. Tinha que estar sendo folheado, marcado. Deixa eu ver em que página você está. Porque, irmãos, começa a se tornar um costume, uma cultura, um hábito. Vou abrir um parênteses aqui. A gente teve o privilégio esse ano de irmos ao Rema nos Estados Unidos, e eu não fui só, fui com a minha família. E a minha esposa, ela desafiou meu filho a fazer a leitura de um combo. São 3 livros do Kenneth Hagin: A Autoridade do Crente, que é esse aqui, uma edição Legado. O outro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, e O Nome de Jesus. Gente, com 10 anos. Não é que ela aceitou o desafio? Ele fez o primeiro livro, O Nome de Jesus, ele fez o fichamento. Está lá. Pequeno resumo, na mentalidade dele, 10 anos. E depois leu os 2 em 4 meses. Você está melhor ou pior do que ele? Quantos livros você lê por ano, além da Bíblia? Irmãos, eu declaro que essa igreja vai ser uma igreja que lê. Ah, mas eu fiz o Rema. Tudo bem, que lindo. Mas o Rema, irmãos, colocou uma estrutura para você continuar, não é para você parar agora. Posso ouvir um amém? Romanos diz assim, é de fé em fé. Quando diz é de fé em fé, é que cada porção do conhecimento que chega me acrescenta um novo batente da fé. Então eu não posso parar. Eu vou continuar a crescer. Eu estou te inspirando a uma vida, irmãos, de um crescimento contínuo. Porque Efésios, capítulo 4, diz que devemos crescer para atingir, chegarmos à estatura de varão perfeito, do próprio Cristo. Então, a vida cristã é esse crescimento, esse amadurecimento contínuo nas coisas de Deus. E no Rema, você vai aprender isso. E sabe, eu queria te desafiar, irmãos. Essa temporada aí está com o Black Friday, 30%, mas hoje tem 2 vouchers aí de 40%, só hoje. E se você é essa pessoa que vai fazer o Rema, né, a porta da oportunidade da janela está aberta. Se você é essa pessoa que quer essa promoção de 40%, uma dessas pessoas, né, fica de pé agora, porque você vai ser premiado. Tem alguém aí? Tem alguém que vai fazer o Rema 2025? Eu quero te incentivar, não perde a oportunidade. 26, perdão. Próximo ano. A janela é 2025. Caso você seja, procura o Marco Túlio, né, que nome nobre, não é o nome dele, gente, nome de imperador. Procura ele, os 2 primeiros que chegar vão ter esse bom desconto aí para fazer a escola em 2026. Diga comigo, é tempo de colocar a palavra para dentro. Coloca aí a outra imagem. Eu tenho poucos minutos. Eu falei agora há pouco do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o contraste da lei que veio por Moisés, velha aliança, e que no livro de Hebreus diz várias vezes que era uma sombra. Foi um período de 1500 anos, onde nós temos destacado 4 coisas aqui: o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios de animais e as festas, 7 festas de Israel. Isso era no tempo da lei. Quando Jesus vem, ele cumpre, e ele aboliu todas essas coisas. Tudo isso era profético e falava de Cristo, a tal ponto de Jesus dizer em Lucas 24, tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, me anunciava, falava a respeito de mim. Então ele cumpre na cruz do Calvário. Quando vemos o próprio livro de Hebreus fazendo esse contraste em cada um dos capítulos, que são 13, ele sempre vai dizer, era assim na lei, a lei era boa, mas a graça e em Cristo a nova aliança é melhor. Diga comigo, agora é melhor. Por exemplo, na lei, a única pessoa que entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, com sangue de animais.
Era bom. Mas agora, na nova aliança, nós entramos no Santo dos Santos Celestial. E aí eu queria tomar com você, nos meus últimos minutos aqui, Hebreus capítulo 12. Esse é um dos temas que mais me fascina. Eu posso até afirmar que é um dos temas que eu mais cito, direta e indiretamente, ao longo de 20 anos ministrando a palavra. É a realidade do trono, por isso que começamos falando sobre o trono. Irmãos, o trono não deve ser uma coisa distante. O trono, eu vou declarar assim, eu estou no hotel, né? Eu tenho que memorizar onde é. Imagina, irmãos, eu acho que eu tive uns 30 hotéis esse ano. Aí, ontem, opa, qual é o meu apartamento? Aí lembrei, 810. Então, tenho que memorizar por aqueles dias. Mas na minha casa, eu me levanto de noite, nem preciso acender a luz. Eu sei onde é a gaveta, eu sei o tamanho do copo, eu sei quantos segundos eu encho o copo d'água no filtro, não acendo uma luz para não incomodar ninguém, não faço nenhum barulho, vou e volto. Por que eu faço com tanta facilidade? Porque eu tenho familiaridade com minha casa. Maneco, por que você está falando isso? Porque eu vou declarar algo, você vai começar a ter mais familiaridade no céu, na casa do seu Pai Celestial, porque nascemos do alto, então temos que viver nessa dimensão, mesmo estando aqui na terra. A gente vive em duas dimensões, do céu e da terra. Hebreus 12, 22, meus 3 minutos, olha como ele diz, como ele fala: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que interessante, ele não diz que a gente vai, ele diz que a gente tem chegado. Vamos pensar duas coisas que falamos aqui. Hoje você entrou, eu quero parabenizar, né, a excelência da igreja, que ambiente maravilhoso, e isso é um batente para o que virá. Amém? Você sentou numa cadeira confortável, amém? E as próximas serão melhores. Amém? Mas preste atenção, naturalmente você sentou numa cadeira na rua tal, Juiz de Fora. Espiritualmente você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Não é verdade? Só que aqui está dizendo que nós temos chegado, e lá tem uma composição: anjos, assembleia, igreja dos primogênitos, Deus. E ele explica um aspecto do caráter de Deus, justo juiz. Eu sei que Deus é adorado, eu amo louvor e adoração e o tema do louvor e adoração, mas não está dizendo aqui para ser adorado, mas um justo juiz. Um juiz, irmãos, ele tem audiências, é porque nossa vida de oração é baseada num trono. A gente ensina a vida de oração e falamos sobre oração de petição. Petição é a linguagem dos tribunais, de advogado. Então, nossas orações têm um elo processual, ó. Forte, gente. Aí depois diz, espíritos dos justos aperfeiçoados. Depois diz Jesus. Lembra que eu disse que ele estava em pé às vezes ele senta. Eu acredito até que às vezes ele se prostra em adoração diante do Pai, quando adoramos junto com ele. Quiser saber, Hebreus 2 diz que ele adora e diz: louvar-te-ei no meio da congregação. Ele vem adorar com a gente.
É bíblico. Não vem me dizer que eu sou doido, não. Está na Bíblia. E por fim diz que ele é o mediador da aliança. E também lá estão o sangue da aspersão que fala. Tanto o corpo que foi crucificado, como o sangue que foi derramado, não permaneceram na terra. Estão no céu. Aleluia. E nós temos chegado nesse lugar. E temos experimentado de respostas de oração e de um ambiente celestial que está sobre as nossas vidas. Então, como Jesus disse, seja feita tua vontade na terra como é no céu. Mas eu tenho que conhecer como é lá, para trazer de lá para cá. Amém? Pai, obrigado por esse tempo de exposição da tua palavra. Eu declaro que ela não voltará vazia. Revelação e entendimento será multiplicado no coração dos teus filhos. Eu declaro, Pai, fome e sede da tua palavra, do teu conhecimento. Eu declaro portas de oportunidade, recursos chegando. E quem não fez, Pai, entendendo esse chamamento, mais do que uma vocação de uma escola, o Senhor mesmo chamando, dizendo: filho, vem para o lugar onde o conhecimento e minha palavra vão ser manifestos e escritos no seu coração, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, a palavra vai produzir fruto na minha vida. Muito obrigado, gente.